teriam um viés mais conservador. Isso baseado na ética protestante lá, de Max Weber, enfim. E por conta da entrada dessas igrejas, né, protestantes nessas comunidades mais carentes. E por esse estudo e pelas perguntas você percebe que o estudo foi mal feito, porque o estudo, por exemplo, falava sobre liberdade econômica, né, sobre armamento, mas se você virar para qualquer pessoa dessa população, né, que foi estudada e perguntar ali na comunidade quem é o responsável pela sua saúde e pela saúde da sua família, quem é o responsável pela sua segurança e pela segurança da sua família, muito provavelmente a resposta seria ou a Secretaria de Segurança Pública, o SUS, enfim, o Estado, de alguma forma. Então, depois de 40 anos, Gustavo, de muita, vamos dizer assim, de uma Constituição, inclusive, que se tivesse demorado, eu costumo dizer, outro dia desse num debate lá no gabinete da Carla, da deputada Carla Zambelli, eu falava o seguinte, poxa, poderia ter acontecido alguma coisa e essa Constituição ter atrasado uns 2 aninhos. Não, porque aí o muro teria caído. Aquela ideia do Estado de bem-estar social. Aquela ideia do que estava predominando até aquele momento do esquerdismo, do socialismo, já teria dado uma enfraquecida. Já teria caído, aí falou, não dá para colocar isso aqui mais. Né? Só que assim, a expectativa de que o Estado pudesse sustentar tanta coisa, né, ela existia até então. E aí a nossa Constituição foi promulgada com esse viés socialista. Essa Constituição cidadã, mas na verdade é uma Constituição Estado. Ela é uma Constituição que dá para o Estado todo o poder inatingível, né? Assim, não tem nada de cidadã na Constituição. Ela usa termos bonitos, como se o cidadão fosse o epicentro de onde tudo foi pensado, mas quando você vai analisar, nós somos sujeitos a toda e qualquer vontade do Estado. Eu diria até que mais um pouco. Se você parar para analisar, por exemplo, os atos, quando a gente faz um movimento na rua, defendendo a liberdade individual, o seu direito de se defender, de proteger a sua família, o seu direito de professar a sua fé, né? Alguns juristas entendem isso como um ato antidemocrático. Exatamente, é um absurdo. Agora, para você pensar, se você fizer uma reflexão de que a nossa Constituição é socialista e de que a existência de partidos que defendem o socialismo científico, né, ou o socialismo democrático, que é o quadrado redondo, mas enfim, como o PT e o PCdoB defendem, você fala, peraí, se a Constituição diz que, não a Constituição, mas as leis dizem que você não pode professar contra o atual sistema de governo, e existem partidos registrados, respeitados, conhecidos e reconhecidos. A cartilha deles é bem clara, né? Dizendo que querem implantar a ditadura do proletariado, o socialismo científico, ou seja, romper com o sistema, significa que o sistema dominante já é socialista. Então, a gente está esperando... Boa, esse prisma, né? Claro. Exatamente. Se não é considerado uma ruptura do sistema, porque o sistema já é o sistema. Exatamente. Então, as pessoas, às vezes, não se pegam fazendo essa reflexão e aí falam assim, vem cá, por que estão criminalizando os movimentos conservadores? Porque na cabeça dessa institucionalidade, por isso que eu falava dos 40 anos, a gente é Nós somos a ruptura. Nós somos os subversivos. A Constituição, ela já está direcionada, porque é uma Constituição não só de Estado, mas de governo, com aspectos e ações que seriam de governo, que jamais poderiam estar nela. Entendeu? Então, nesse ponto, apesar de talvez ter a discussão se é o momento correto ou não de se fazer, mas nesse ponto o Luiz Felipe está correto de querer chamar essa discussão sobre a Constituição. Nesse ponto, a gente precisa ter outras pessoas também levantando essas discussões. Né? Então, assim, a minha função hoje, né, como auxiliar nesse processo, é justamente trazer esse tipo de reflexão. A Carla Zambelli é uma pessoa que conversa muito sobre esse tipo de tema comigo. A gente sempre está debatendo esse tipo de assunto e buscando uma melhor forma de se comunicar com o público, mas não necessariamente com o nosso público. A gente precisa agora de... Sair da bolha, expandir a bolha. Expandir. Para aquela pessoa que, às vezes, ela está completamente fora desse debate e para ela não interessa se o sujeito é conservador ou se ele é progressista, se ele é socialista, se ele é comunista. Isso, para esse cidadão, ele quer saber o seguinte, ele vai ter emprego... As necessidades, a base da pirâmide de Maslow. A gente tem que alcançar aquela pessoa, né? Exatamente. E essa pessoa, muitas vezes, ela fica alijada, né, do processo da discussão pública. E é importante a gente conseguir alcançá-las. É mais ou menos isso, Gustavo. Você acha que esse processo vai ser rápido? Porque tem muita gente que fica indignado porque votou, no mês seguinte os problemas não estão resolvidos, sabe? Então, assim, a gente percebe esse imediatismo
que é preocupante e prejudicial. Você acha que vai levar quanto tempo? Olha, eu acredito que nós não vamos ver. Eu falo isso direto, tá vendo? O povo fica bravo comigo, eu tô falando com um especialista aqui. Não, eu não sou especialista. Eu vou te falar, eu acho que na nossa geração nós vamos morrer sem ver um mundo, um país, como nós gostaríamos. Mas a gente só tem uma obrigação, é fazer a curva de inflexão, é desacelerar até o ponto de parar o processo de degradação social e começar a dar espaço para que os próximos, nossos filhos, tenham um ambiente mais fértil para poder trabalhar, menos nocivo, menos hostil, sabe? E eu acredito assim, que a gente já está chegando quase no momento, a gente ainda não conseguiu atingir a organização necessária para isso, mas inclusive tem uma teoria que é do próprio Lenin, né, que é a teoria da curvatura da vara. Eles puxam muito para um lado, aí a vara chicoteia para o outro, então a gente está nesse processo da volta. Né? Eles puxaram muito para um lado, e aí de repente surge o Bolsonaro, a gente elege o Bolsonaro, então a vara foi para o outro lado. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado agora com as provocações. Entendeu? Porque eles querem justamente que a gente reaja de uma certa forma às provocações para eles poderem colar aquele rótulo que eles já estão desenvolvendo no ideário coletivo. Olha lá, ó, violentos, fascistas, não sei o que mais. Exatamente. E outra coisa, não só isso, no nosso meio, mas olha, não é para sair procurando, não é para poder trabalhar de forma jacobina, né? Como jacobinos revolucionários, de ficar caçando entre nós eventuais traíras e por aí vai. Mas assim, aqueles agitadores, aquelas pessoas que provocam, né, em nós algumas reações que possam, no caso, permitir, por exemplo, a nossa própria retirada, ou seja, a nossa própria prisão, como aconteceu com o Daniel Silveira, né, que olha o prejuízo que a gente está tendo. Né? Então, assim, o Daniel Silveira, ele de forma acertada, ele fez um movimento que foi importante para o momento, inclusive ele precisa ser lembrado. Eu já parabenizo o Gustavo pelo vídeo que fez em relação ao Daniel Silveira, mas assim, é importante que a gente compreenda que hoje o Daniel Silveira não faz falta. Então, para você que está na militância política, no ativismo político, não tem problema nenhum você defender as suas convicções. Mas para aqueles que estão pensando em caminhar, né, na esfera administrativa, que estão pensando em pleitear um cargo eletivo, que estão pensando em participar de forma ativa desse processo, né, institucional, eles precisam compreender sobre a responsabilidade do cargo. Porque, senão, a gente vai acabar perdendo força nesse processo, e isso é gravíssimo. Então, assim, precisamos não cair em provocação nesse momento. Mas, difícil. Eu sei que é difícil, gente. Às vezes tem que, né, dar vontade de chegar na voadeira, mas se controla. Respondendo a sua pergunta, eu não querendo dar uma de mandinar aqui, mas, assim, eu acredito que em 2 gerações, ou seja, 50 anos, uma geração calculada em 25 anos, como até o Yuri Bezmenov acredita, né, 25 anos. Então, eu acredito que em 2 gerações pode ser, se fizermos tudo certo, pode ser que comecemos a enxergar alguma mudança. Acontece que, nesse momento, as crianças estão em disputa. Né? Então, a próxima geração ela já está sendo, no caso, desvirtuada pela esquerda. Então, eles aceleraram o processo, inclusive, tá? Exatamente. Quando eles perceberam essa força que emergiu do nada, eles aceleraram o processo. Aí a impressão que nós estamos tendo é que nós estamos perdendo mais rápido, eu acho. Eu não sei se é isso. Eu acho se a gente estivesse perdendo, a gente não estaria hoje com a Carla Zambelli na presidência da Comissão de Meio Ambiente, exatamente, com a Bia Kiss na presidência da... Bolsonaro na presidência. Exatamente. Então, assim, perdendo a gente não está. A gente está conseguindo espaço e estamos levantando debates. Por exemplo, o debate do passaporte sanitário. Tem tudo a ver com direito individual, tem tudo a ver, tudo bem, beleza, com a liberdade do cidadão. Só que só tem um pequeno detalhe. A gente não tem hoje, por exemplo, a OAB arguindo sobre 2 princípios, são princípios da Constituição, são princípios constitucionais, né, que são princípios da administração pública, que é o princípio da finalidade e o princípio da eficiência. O poder público, ele não pode fazer absolutamente nada que não tenha uma finalidade definida, ou seja, uma finalidade que esteja sustentada na supremacia do interesse público, e ele não pode executar uma ação que não tenha eficiência. Então, o passaporte sanitário, a pergunta é, qual é a justificativa técnica para ele? Nos 2 pilares ele perde, né? Ele perde, porque ele não garante que você possa parar de contaminar e ser contaminado, e ele, portanto, ele não tem eficiência nenhuma, e ele, portanto, não tem finalidade. Porque não vai trazer o resultado esperado. Exatamente. Então... Portanto, se a gente tivesse uma OAB hoje saneada, e aí a gente já deve estar para finalizar, eu já vou deixar um apelo aqui, porque esse ano tem eleições, né, nas OABs do Brasil todo. Então, se você é um advogado, você não precisa ser conservador, não. Você pode ser uma pessoa simplesmente que tem a cabeça no lugar. Monte uma chapa e concorra no seu estado,
Por quê? Porque a OAB ela tinha que estar fazendo esse questionamento. E cada governador que adotar o passaporte sanitário, ele tinha que ser processado por improbidade administrativa. Por quê? Porque ele está fazendo... Pelo Tribunal Internacional de Direitos Humanos, pela RAI. Isso é uma coisa completamente contra o que foi definido por todos os conselhos de defesa dos direitos humanos. Exatamente. Qual é a justificativa técnica para o passaporte sanitário? Apresente o parecer. Não tem? Então, meu amigo, você não pode fazer o passaporte sanitário. Assim. Essa discussão devia nem ter se iniciado, não? Cara. Pois é. Mas, enfim, hoje a gente tem quem possa fazer. Antes a gente não tinha. Então, a gente já é um começo. Já é o começo, né? É mais ou menos isso. Dárcio, brigadão pela sua participação. Como você é um crânio. O cara é crânio, gente. A cabeça é grande, o cérebro é grande, cabe muita informação aí também. 1,90m e quanto? 1,96m. 1,96m de pura inteligência. Obrigado, super gente fina. Valeu, cara. Brigadão. Um abraço, meu irmão. Valeu, a gente se vê. Fica por aí que a gente vai bater mais papo aí. Beleza? Tá bom. Deixa eu chamar aqui o próximo. O próximo é bom, hein? Né? O próximo convidado, membro do PSOL, militante aí pela ideologia de gênero. Vem. A propriedade privada de vocês aí. É Desarmar todo mundo. É o mito. O cara que chegou. Fala, parceiro, como é que você tá? Beleza? Tava indo embora ali agora, tive que chamar o cara. Não, hoje eu fiz um videozinho dele, ele tava ali pensando, ele daquele pensativo, intelectual, tava ali olhando pro nada, com a mão no queixo. Eu falei, eu tenho que fazer um vídeo disso aqui, ficou muito legal. Eu vou publicar depois. Bem-vindo ao Congresso. Você chegou hoje, né? Você não tava aí ontem, não? Eu cheguei ontem à noite, fui dormir cansado e vim hoje com energias renovadas. Maravilha. Você veio de São Paulo, né? Da cidade onde você mora, veio dirigindo? Vim dirigindo. Isso que é garra, quer participar mesmo do Congresso. Sim, se tivesse que vir rastejando, em rastejo baixo, ali tomando tiro com a nova ordem mundial, fechando as estradas para os conservadores, e nós viríamos também. Paulo, a gente estava aqui falando agora, bom que a gente pode até continuar, a gente está falando agora do processo de mudança que a gente quer de resgate. Qual o prazo, né? Então tem muitas pessoas, tem uns imediatistas que falam, não, vamos votar 2022, a gente vota, e 2023 eu quero tudo resolvido. E essas pessoas, normalmente, quando não tem o resultado exatamente como eles gostariam, acabam se dizendo traídos, revoltados. E tem as pessoas que falam, isso vai levar 2, 3, 4 gerações. Qual que é a sua posição em relação a isso? Por exemplo, nós queremos uma mudança, nós queremos um resgate. A gente sabe que tem um sistema aí que está apodrecendo toda a nossa sociedade, né? Está degradando e a gente quer, primeiro, desacelerar e depois resgatar. Como é que você acha que vai ser esse processo? Eu não penso muito em prazos, para falar a verdade, né? Porque nós sabemos que no muito longo prazo, no longo prazo transcendente, a vitória está garantida. Né? Cristo vai vencer as potestades demoníacas. Sabemos ainda que no longo prazo humano, nós vamos passar por grandes tribulações. Então, uma vez que nós tenhamos um objetivo de fazer o certo pelo certo, nós não precisamos nos preocupar tanto com prazos. É preciso sim planejar a longo prazo, o professor Olavo de Carvalho sempre recomendou isso, que fazer uma política conservadora é uma questão de atitude conservadora, ou seja, de mudar a nós mesmos, aperfeiçoar a nós mesmos. Isso passa por uma questão de prudência, né, de planejamento do que vai ser no longo prazo, não só do que vai ser na próxima eleição, no próximo pleito, mas de construir uma sociedade conservadora. E sim, temos que pensar no próximo pleito, porque a curto prazo nós sabemos do que os nossos inimigos são capazes. Então, a prudência do conservador é a sabedoria na hora de utilizar os meios para atingir um determinado fim. Nós sabemos, então, que no curto prazo temos que pensar em eleger parlamentares conservadores, a reeleição do Bolsonaro é crucial, e sabemos que tudo isso deve fazer parte de um plano de longo prazo que não se limita a questões partidárias e eleitorais. Mas você também inclui nessa questão de eleger novos representantes políticos nos próximos pleitos, paralelo a isso, tem várias outras frentes de batalha que também que a gente tem que trabalhar paulatinamente, vendo centímetro por centímetro. Por exemplo, na comunicação. Eu acho que muitas vezes as pessoas se equivocam em focar todo o esforço em eleger pessoas X, Y, Z, e a parte da comunicação, da educação, do entretenimento, fica na mão do outro lado. Então, sim. Nós não podemos deixar de lado a questão cultural. Porque tudo que está na política, primeiro passou pela cultura, primeiro passou pelo imaginário. No caso da hegemonia esquerdista, eles travaram uma verdadeira campanha de ressignificação do imaginário popular. Então não adianta eleger um parlamentar conservador e deixar a guerra cultural de lado, de forma que as pessoas não saibam o que aquilo representa num cômputo mais geral. Então, como já dizia o Gustavo Corsão, não dá para expulsar a mediocridade da vida política, da vida social, mas dá para expulsar a mediocridade da vida cultural, das artes, da poesia, do cinema, dos meios de comunicação, de entretenimento. Então, o conservador deveria, sim, se preocupar, e muito, em reocupar essa mídia,
a arte, a imprensa, a escola, que é onde nós vamos travar a guerra cultural. Conselhos, sindicatos, entidades de classe, né? Todas essas ferramentas de controle social, de manipulação, a gente perdeu espaço em todas, você concorda? Concordo, plenamente. Só que aí que tá. Você pode tentar criar os seus filhos dentro da sua casa da melhor maneira, mas tem um momento em que você tem que simplesmente colocar uma cerca elétrica no seu muro. Ou vão roubar a sua casa e sequestrar seus filhos. Então nós vamos pensar na guerra cultural, mas agora nós temos que colocar uma cerca elétrica em torno do Brasil, que consiste em eleger o Bolsonaro e não deixar algum comunista desgraçado, seja um vermelhinho ou seja um laranjinha da terceira via, né? que são piores que os vermelhinhos, dominarem o Brasil. Não, eu concordo plenamente. E esse é um dos grandes perigos. Nós temos essa tal, a narrativa que está tentando ser construída agora da terceira via, como se terceira via fosse algo diferente da esquerda no poder. Fosse a prudência e a sofisticação. Né? A gente estava falando de prudência agora. E eu vejo muitos se posicionando dessa maneira. A gente tem o Amoedo, que agora estava ali apoiando, indo contra a redução dos impostos. Nós temos aquele povinho do MBL, que acho que ele não precisa falar mais nada. Ele já está bem escancarado que eles realmente representam, né? Foi interessante que muitas máscaras caíram, muito joio foi separado do trigo. Isso é verdade. Essa turbulência que a gente passou desde março de 2020, ela tirou o véu de muita coisa. Muitas coisas que até eu acreditava e apoiava. Eu falei, não, então essa é a verdadeira agenda por trás daquelas ações de 2, 3, 4 anos atrás. Era isso que eles queriam desde então. E essas são pessoas que sabem agir a médio e longo prazo, né? Você percebe, são pessoas que estavam agindo a médio, pensando agora, daqui 5, 6 anos, mas com a pandemia veio à tona. E aí agora ficou 3, você acredita que há 3 grupos no Brasil? Existe a esquerda, existe a terceira via, existe Bolsonaro, ou a terceira via é a esquerda, mas existe uma briga entre terceira via. Como é que esse cenário político, a de hoje, como é que você vê isso? Olha, cada vez mais fica claro que existe uma batalha entre os filhos da tradição e os filhos da revolução. E só tem esses dois. Eu, por exemplo, sou um anarcocapitalista. Mas eu briguei com a maioria dos anarcocapitalistas. Porque eles são tudo a favor de aborto, são ateus, eles não estão nem aí para valores familiares. Eles passam mais da metade do tempo deles atacando o Bolsonaro em vez de atacar a esquerda. Então eu me desvinculei desse tipo de anarcocapitalista progressista que não entende guerra cultural. Por quê? Porque a guerra não é anarcocapitalistas contra estatistas. São revolucionários contra tradicionalistas. Eu estou do lado dos tradicionalistas. Então, não existe esse negócio de existem vários tipos de vertentes partidárias no Brasil, isso é balela. Existem várias marcas para vender o mesmo produto da revolução. É como a Coca-Cola, que tem um monte de marcas, cada uma para enganar um nicho. A política é a mesma coisa. Então, ela tem os esquerdistas de sapatênis para enganar os Faria Limers, ela tem o cabeludo de chinelo para enganar os revolucionáriozinhos de fundo de quintal. Aí tem as gordas de cabelo roxo para enganar a feminazi. Tem todo tipo de revolucionário. São todos cabeças da mesma hidra, da mesma serpente. Ao longo da história sempre foi assim. A terceira via, inclusive, ela sempre financiou no mundo os movimentos totalitários, revolucionários, para depois se vender como uma única solução, como os moderadinhos, a falácia do meio termo. E não existe. Se nós fazemos concessões morais, nós já estamos na esquerda. Só quem não faz concessão moral são os conservadores, que podem ter erros pontuais em alguns detalhes. Eu mesmo vou discordar de muita gente aqui em alguma discussão específica, mas nós temos a ideia de Deus, da família, da tradição e da propriedade privada arraigadas. Isso é o mais importante. A partir daí nós discutimos os detalhes. Agora, esses revolucionários safados, não. Eles traem a pátria, você tem um Amoedo defendendo a ditadura chinesa, eles traem os valores, a liberdade individual, a liberdade econômica que nunca deveria ter sido negociada. A partir daí, qualquer coisa pode ser aceita. No momento em que nós abdicamos de Deus, pátria e família, não tem mais confiabilidade. O cara é liberal, comunista, qualquer um deles vai defender qualquer coisa, porque eles não têm princípios. Então não caiam nessa armadilha de terceira via. Um detalhe agora interessante, né? O conservador comete seus erros. A gente tem que é algo que a gente tem que como é que esmiuçar para as pessoas. Até a esquerda conseguiu pintar no ideário coletivo um estereótipo de conservador como sendo aquela pessoa assim da gravata borboleta, cabelo partido de lado com gel, anda com a Bíblia debaixo do braço, só fala palavras bonitas, aquele ser ideal, né? E aí, quando um conservador, alguém que apoia as pautas tradicionais do conservadorismo, comete algum erro, alguma coisa, tá vendo? É conservador falso, aquilo é fachada, é de mentira. E eu tento falar o seguinte, o conservador hoje é uma pessoa normal.
Existe processo de doutrinação que nos tira da normalidade, porque o esquerdista, na verdade, ele é uma pessoa que ele é uma vítima. Ele é uma vítima do sistema de doutrinação que ele é retirado ali da normalidade. E o conservador é um ser humano normal, que peca, que tem seus erros, mas que sabe qual é o caminho certo, que conhece o caminho certo e tenta sempre voltar para ele, tenta sempre usar aquilo lá como norteador. Você acha que isso é verdade? Qual é a sua opinião a respeito disso? Sim, faz todo sentido. Dizia São João Crisóstomo que o desejo de governar os outros injustamente é o começo de todas as heresias. E o começo de todas as heresias é o orgulho. Eu sei mais que Deus, eu sei mais que a doutrina da igreja, esse tipo de coisa, né? O esquerdista, como você bem disse, ele é orgulhoso, porque ele é incapaz de fazer um exercício de humildade como conservador e falar, eu estou errado, eu não vivo os princípios que eu mesmo prego porque eu sou um lixo, mas eu tento, eu pelo menos não traio a ideia da verdade. Então, olhem para mim, por exemplo. Eu estou gordo, eu não deveria ser gordo, porque isso é pecado de gula. Eu estou mal arrumado, eu falo palavrão, eu xingo. Né? Às vezes passa uma moça bonita também e tenho pensamentos aí que, né? Ou seja, eu estou muito mal. Só que eu sei qual é a verdade. Eu sei que eu tenho que ser casto, eu sei que eu não posso ser guloso. Eu sei qual é a verdade e aí eu sei o quanto eu me desviei dela e eu tenho coragem de admitir isso. O esquerdista não. O esquerdista é um fracassado que acha que ser fracassado é o certo. E faz propaganda do fracasso, E aí como se fosse certo, né? Ele fala, não, exatamente. Como o conservador, ele não consegue seguir os princípios, então ele é um hipócrita. Então, o que o esquerdista faz? Vamos relativizar a verdade. Vamos esquecer que existe um certo absoluto. E aí, eu, esquerdista, fracassado, não preciso mais me humilhar e admitir meus erros, porque, segundo o meu ponto de vista, eu estou certo. A verdade é relativa. Pronto. Ou seja, o esquerdista é um soberbo, um covarde. Ele tem medo de admitir o quanto ele erra. Ele tem medo de admitir que o intelecto dele é uma ameba diante da verdade absoluta. Isso é o que diferencia o conservador do esquerdista, a humildade. Errar os dois é. O Jordan Peterson fala assim que um dos motivos da esquerda, dessa ideologia esquerdista hoje, que é muito, muito influenciada pelo pós-modernismo, é de tornar tudo que é ideal como opressor. Então eles lutam contra tudo que é ideal. Eles falam, padrão de beleza, a família perfeita, que é o pai, a mãe, criando os filhos. Tudo isso, a pessoa religiosa, a viver a vida de forma celibata, eles falam que tudo isso é opressão. Quem determina viver por essa forma está querendo oprimir aqueles que não querem. Então eles querem que deixe de existir esse ideal. E se você tira o ideal, que muitas vezes é o norteador dos nossos valores, você tem uma sociedade sem valor. E é o objetivo final deles, é uma sociedade sem valor, uma coisa que nada tenha valor, ou que seja, os valores sejam criados pelos homens, que é o fim de qualquer nação, de qualquer sociedade. Quando o homem acha que tem a capacidade de desenvolver e determinar quais são os valores, né? Isso seria o fim. E você percebe que existe esse ódio ao ideal, do ponto de vista que vem desse rancor. O esquerdista ele tem esse rancor, essa vontade destrutiva. Vem o ódio pro ideal porque eles sabem que não conseguem jamais alcançar ou chegar próximo ao fim. Perfeito. Jordan Peterson acerta completamente. Inclusive tem um autor que chama Henry Senros. Ele fala que tudo isso é baseado no pecado da inveja. Então, por que o esquerdista se revolta contra o ideal? Porque ele inveja as pessoas que têm esses atributos. E tudo isso começa com a inveja do demônio. O demônio foi criado por Deus, ele, como qualquer criatura, era sustentado por Deus, mas ele queria ser mais que Deus. Ele não suportava estar subordinado a alguma coisa. Ele não suportava estar subordinado a um Deus que se fez homem. Então, Deus é a fonte de todas as perfeições, todos os seus atributos são perfeitos. E ele nos dá esse norte moral, o que é a beleza ideal, o que é o bem ideal, o que é a verdade pura. Se nós invejamos isso, nós invejamos a fonte do nosso próprio ser. E aí o esquerdista faz exatamente isso. Em vez de ele olhar para uma pessoa que ficou rica honestamente, como alguém que ofereceu bens e serviços para a sociedade, que deu empregos. E que tem características que ele pode se espelhar e almejar conquistar também, né? E não querer que a pessoa não tenha. Exato, ele vai querer destruir a riqueza dele, achar que ele deve alguma coisa. Redistribuir riqueza é destruição de capital, é transformar tudo em consumo. Consumo é destruição de capital. O esquerdista vai ver alguém que tem uma habilidade superior, alguém que é um melhor professor, alguém que participa mais da verdade através da inteligência. O que ele vai falar? Esse professor está dando uma educação bancária, para usar um termo do Paulo Freire, querendo impor a verdade aos alunos. Depositando em cabeças vazias, né? Tem tudo isso. Então, a família que é virtuosa, que educa bem os seus filhos, ela tem que ser taxada, destruída, os filhos têm que ser sequestrados pelo MEC e ter a sua cabeça contaminada com minhocas.
porque o esquerdista não suporta a hierarquia no universo, as desigualdades no universo. Só que as desigualdades são importantes, por quê? Justamente pelo que você falou, elas nos apontam para onde nós deveríamos ir. Os santos, por exemplo, eles são hierarquicamente superiores porque eles são santos. Agora, vou invejar um santo? Não, vou falar como é que esse santo fez. Eu vou tentar seguir o modelo dele para tentar ir para Deus. O esquerdista não. O esquerdista ele vai para o abismo e quer levar os outros com ele. Não, ele quer que o termo abismo deixe de existir. É isso, entendeu? Ele fala que não, que abismo, pare de usar abismo como termo pejorativo. Isso é opressão sua. É isso, é tão absurdo o que eles querem fazer, que aquilo que tem de pior, não só seja normalizado, mas que não seja nem percebido, para que as pessoas que estejam nesse buraco nem percebam a realidade delas mais. Essa é uma das coisas. Vamos falar de arte, por exemplo, que é outra coisa que eu vejo muito acontecendo, essa tal da arte pós-moderna. Na verdade, é um ódio ao talento. Antigamente, uma pessoa produzir uma obra de arte, pode ser música, pode ser escultura, pode ser um quadro, ela levava anos e anos e anos aprimorando técnicas, mistura de tinta, tela, textura, iluminação, para lá e pintar uma Mona Lisa, por exemplo. Quantos anos, quantas vezes, né, não foi tentado antes para que uma Mona Lisa saísse? Só que isso envolve disciplina, talento, esforço, que são os pilares da hierarquia, né, da meritocracia. Como eles têm ódio a isso, aí eles desenvolveram uma visão de baixo para cima. Não, isso não é bonito. O bonito é tudo é arte. Aí hoje nós temos a arte pós-moderna, que basicamente uma pessoa fez cocô, jogou na tela, e olha só, olha o expressionismo, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda. Aí nós temos essas músicas, esses funks aí, que tem 3 acordes que se repetem por 3 minutos, certo? Que é um ritmo animalesco, parece que vai naquela parte instintiva do ser humano, né? E nos emburrece, inclusive, quando você está escutando. E se tornou arte maravilhosa, a arte do povo. Não existe mais a alta arte. Você já prestou atenção? Não existe. Que música que foi composta nos últimos 20 anos, que você fala assim, não, isso aqui foi lá na alma, elevou meu espírito. Que arte, que desenho, que filme. E o pior é que tem gente com talento, tem gente produzindo coisa boa. Mas não tem espaço, né? Não tem espaço, não tem onde se expressar, eles são boicotados, eles são cerceados. Principalmente se eles externarem uma opinião política conservadora. Aí sim que eles são expulsos, boicotados, censurados, né? E é isso que está acontecendo com o mundo. Nós estamos perdendo a noção do belo. Sabe por quê? Porque as pessoas têm essa mania de achar que todo mundo lhes deve. Não, eu tenho o direito de ser um artista, eu quero ser incluído, eu quero que tudo seja democrático. Aí as pessoas perdem a noção do serviço. O artista, ele está aí para servir as pessoas com a sua arte, não para ser servido pela oportunidade de ser a arte. existência humana. Né? Exato, todo mundo deveria ter essa ideia da missão de grandeza que é servir. Agora, se eu fosse um jogador de futebol, se eu fosse um mecânico de carro, eu serviria muito mal. Porque eu não sei nem jogar futebol e nem consertar um carro. Se eu fosse um escultor, eu também serviria muito mal. Então eu vou procurar outra forma de servir as pessoas, como por exemplo falando de economia, que é uma coisa que eu sei falar bem, sem falsa modéstia. Se eu quisesse ser incluído, não, eu tenho o direito de ser um atleta de seleção. Eu quero cotas para baixinhos e gordinhos. No basquete, não é nem na seleção. Tá? Eu quero cota para basquete. Eu estou sendo servido à custa do resto da sociedade. Você tira toda a meritocracia, todo o mérito. Quem disse não servirei? O demônio. É o grito que ele deu no céu. Aí, ó. E com isso a gente termina aqui o nosso bate-papo com o Paulo. Obrigado, cara, foi show. Foi bom mesmo. Isso é tão bom conversar com gente que tem profundidade, conhecimento, informação, né? Não é superficial. É uma terapia, né? Digo mesmo dessa entrevista. Gostei muito de participar dela, seus comentários. Enfim, tudo espetacular. Tudo de direita aqui. Tudo direita, conservador. Galera, é isso aí. A gente vai encerrar por agora. Mais tarde vai ter uma outra bateria de entrevistas com a Fabiana Barroso. A gente se vê daqui a pouco. Um abraço para todo mundo. Fique com Deus. Valeu, Paulo. Tchau, tchau, Amém. Galera.